Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e eu estou aqui para dar continuidade nos estudos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual farei um estudo de novos artigos. Então aproveite que com certeza você vai aprimorar os seus conhecimentos. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Para hoje falaremos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, do título 1, das disposições preliminares. Falaremos sobre os artigos 4º, 5º e 6º. Então vamos para a leitura. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui foi o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a efetivação dos direitos com as crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, é dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, é dever praticamente de todos, né? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui mostra todos os direitos, né, a efetivação de todos os direitos para a criança e o adolescente. Vamos agora para o parágrafo único do artigo 4º, que diz: a garantia de prioridade compreende. Então, aqui vamos verificar o que compreende a garantia de prioridade para a criança e o adolescente. Então, a primeira, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, mais uma vez, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, aqui nós temos o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante que você guarde, né, com relação à efetivação dos direitos, quais são esses direitos, e é dever de quem? Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. E no parágrafo único, o que compreende essa garantia de prioridade: primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos. Então, é importante que você guarde bem o que consta no artigo 4º. Então, vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. Consta no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes. Então, aqui é uma questão que fala sobre o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar a efetivação de quais direitos. Então, aí você tem que lembrar o que consta no artigo 4º para responder essa questão. Então, vamos para as alternativas. Direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Se você lembrar do artigo 4º, esses direitos é o que consta na letra A. Então, a letra A é a resposta. Vamos verificar as outras alternativas. Letra B, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a livre expressão e a profissionalização. Então, aqui, ó, livre expressão não aparece no artigo 4º. Então, a letra B está errado, além de estar incompleto. Letra C, ao lazer, a profissionalização aos 14 anos de idade, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. No artigo 4º não aparece idade, então aqui nós temos um erro ao mencionar aos 14 anos de idade, além de estar incompleto. Então a letra C não é a resposta. Letra D, a vida, a saúde, a liberdade de ir e vir e a convivência familiar e comunitária. Então aqui também está incompleto. Letra E, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte e a liberdade de expressão. Então, aqui nós temos alguns termos que não aparecem, né? No caso aqui, liberdade de expressão é um deles. E também porque no artigo 4º ele está incompleto. Então, por isso que a letra E também não é a resposta. Então, aqui a resposta é a letra A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então, aqui foi a primeira questão. Então, vamos para mais uma questão que menciona o artigo 4º. Temos aqui uma tirinha com algumas falas. Então, vou fazer a leitura e, a partir daí, responder a questão. Então, diz o seguinte, ó, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, aqui são crianças dando sua opinião, né, sobre aquilo que eles desejam. Então, vamos para a leitura da questão, que diz o seguinte, ó, a tirinha trata de direitos humanos. Analise as sentenças abaixo e responda. São direitos proclamados no artigo 4º do ECA. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos para os itens. Então, primeiro, são direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à igualdade, à diferença, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Cuidado, o termo diferença não aparece no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, primeiro está errado. Então, com isso, eliminamos a letra A e a letra E. Vamos para o 2. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a diferença, novamente apareceu o termo a diferença, então o número 2 também está errado. Então, o número 2 não entra na resposta. Então, com isso, tiramos a letra B e a letra C. Então, aqui nós chegamos na resposta, que é a letra D. No caso, o item 3, que diz o seguinte, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então, o que consta no item 3 está correto. Então, por isso que é importante você guardar esses direitos, tá? Porque isso pode ser cobrado no concurso. Então, aqui, como resposta, é a letra D. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão que menciona o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos para a leitura, que diz o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, estabelece no artigo 4º os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Pela lei, esses direitos são assegurados a crianças e adolescentes com absoluta prioridade. A garantia dos direitos da criança e do adolescente, assegurada pelo ECA, implica as seguintes prioridades. Então, aqui menciona o parágrafo único do artigo 4º. Então, vamos verificar os itens e ver o que está de acordo com essas prioridades que constam no artigo 4º, parágrafo único. Então, vamos para o primeiro. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso está de acordo com o parágrafo único do artigo 4º. Então, com isso, o primeiro item fica. Então, a letra D está fora. Número 2. Precedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública. Também consta no parágrafo único do artigo 4º. Então, 1 e 2 entra na resposta. Com isso, eliminamos a letra C, que não aparece o item 2. Número 3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Também está de acordo com o parágrafo único do artigo 4º. Com isso, eliminamos a letra A, que não aparece o item 3. Número 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de proteção à infância e à juventude. Também está de acordo com o artigo 4º. Então, com isso, eliminamos a letra B, que não tem o item 4. Assim, a gente chega na resposta. Mas vamos ler o item 5. Primazia na obtenção de emprego formal, quando a situação o exigir. Então, aqui o item 5, ó, se você for ver, ele não aparece no artigo 4º, no parágrafo único. Então, o item 5 está errado. Então, por isso que a resposta é a letra E. Os itens 1, 2, 3 e 4, que fazem parte do parágrafo único do artigo 4º do ECA. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão que envolve o parágrafo único do artigo 4º. Então, vamos para a leitura, que diz o seguinte: conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, o enunciado, ele mencionou o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito cuidado, ele não mencionou que se trata do artigo 4º. Ele apenas colocou o texto. Então, por isso que é importante que você guarde o que consta no artigo 4º, quando fala sobre o dever da família, e aí mencionou, né, todos os direitos, né, conforme a gente já viu nas questões anteriores. Então, vamos para o enunciado que diz o seguinte: ó, a garantia de prioridade compreende exceto, ou seja, ele quer os itens que constam no parágrafo único do artigo 4º, exceto, ou seja, aquele que não está no parágrafo único do artigo 4º. Então, vamos para as alternativas. Então, a letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso está de acordo com o parágrafo único do artigo 4º, então não é a resposta. Letra B, primar para que todas as necessidades sejam atendidas indiscrepantemente. Então, se a gente for ver a leitura, a letra B não aparece no parágrafo único do artigo 4º. Então, aqui é a nossa resposta. Vamos para os outros itens. Letra C, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Isso consta no parágrafo único do artigo 4º. Letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Também consta no parágrafo único do artigo 4º. E a letra E, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, também consta no parágrafo único do artigo 4º. Então, nesta questão, a resposta é a letra B. Então, vamos dar continuidade. Temos agora os artigos 5º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos para a leitura. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, mais uma vez, ó, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E se isso acontecer, será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, o artigo 5º é só o texto, então é fácil de gravar. Então, vamos agora para o artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
Então, aqui, ó, fala sobre a interpretação da Lei 8.069 de 1990, em que será levado em conta o quê? Os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, aqui tem uma pequena definição do que seria criança e adolescente, né? Onde está dizendo, ó, criança e adolescente são o quê? Pessoas em desenvolvimento, tá? Então, às vezes, ele questiona o que é criança e o que é adolescente, segundo o ECA. São pessoas em desenvolvimento. Então, aqui são os artigos 5º e 6º, né? São só os textos, não tem parágrafos, não tem itens, então é mais tranquilo para que você possa guardar. Então, vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. Analise as afirmativas a seguir. Nos termos do artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Se você fizer a leitura do artigo 5º, o que consta no primeiro item é exatamente o que está no artigo 5º do ECA. Então, aqui, o primeiro item, ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra D e a letra C, em que está dizendo que o primeiro item é falso. Vamos agora para o item 2. À luz do artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Se você lembrar da leitura do artigo 6º, o segundo item também está de acordo com o que consta no artigo 6º. Então, com isso, eliminamos a letra B, que diz que o item 2 ele é falso. Então, a resposta é a letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Então, vamos para mais uma questão. Em conformidade com a Lei 8.069 de 1990, o ECA, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui nós temos uma questão que nós temos que ver o que é certo e o que é errado, de acordo, né, com essa parte, né, do artigo 5º e o artigo 6º. Então, vamos para a leitura. Então, a primeira. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, o primeiro item está de acordo com o artigo 5º do ECA, então, o primeiro, ele é certo. Então, com isso, tiramos a letra B e tiramos a letra D. Vamos para o segundo. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Se você lembrar, aqui o segundo item está de acordo com o artigo 4º, né? Conforme nós já fizemos um estudo nas telas anteriores. Então, o segundo item também está certo. Então, com isso, eliminamos a letra C. Então, vamos ver o último item, que provavelmente está de acordo com o artigo 6º. Então, vamos lá. Na interpretação do ECA, não levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Então, aqui nós temos um pequeno errinho, que é esse não, né? Então, esse não deixou todo o terceiro item errado. Por quê? Porque na interpretação do ECA, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Mas como aqui nós temos esse não, então deixou o item errado. Então, com isso, o terceiro item está errado e a resposta é a letra A. Então, aqui foi o estudo dos artigos 4º, 5º e 6º. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais essa parte inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só tenho a agradecer e ficamos por aqui. Espero que tenha sido proveitoso e que você tenha aprendido um pouco mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Não deixe de acompanhar os novos vídeos e não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para baixar as atividades direcionadas. E peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. E para você que gostou desse conteúdo, coloque o joinha, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, muito obrigado e até a próxima.